Introdução. O casamento sempre teve seus inimigos declarados. Entre eles, há racionalistas, feministas, ateus e agnósticos. Muitos passaram a ter uma atitude antagônica após fracassar no próprio casamento. Eis alguns exemplos do que pessoas famosas disseram sobre o casamento e o divórcio. O divórcio é provavelmente tão antigo quanto o casamento. Eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo. Voltaire, filósofo e escritor francês. A única paz sólida e duradoura entre um homem e sua esposa é, sem dúvida, a separação. Lord Chesterfield, renomado líder político da Inglaterra. A possibilidade do divórcio faz que ambos os cônjuges cumpram seus deveres mútuos de forma mais aplicada e cuidadosa. O divórcio ajuda a melhorar a moral e a aumentar a população. Denis Diderot, filósofo francês. Quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que estão se desentendendo, mas sim de que estão começando, finalmente, a compreender um ao outro. Helen Rowland, jornalista estadunidense e feminista radical. Você não pode continuar casado se toda noite você tem medo de dormir e sua esposa cortar sua garganta. Mike Tyson, pugilista estadunidense. O casamento não é um prazer, mas um ato solene e geralmente triste. Eu acho que as pessoas se casam cedo demais. O casamento é uma loteria, no fim das contas, e, para uma mulher, uma felicidade muito duvidosa. Rainha Vitória, da Inglaterra, em uma carta para sua filha. O casamento é o modo mais comum de vida para as mulheres. A quantidade de sexo não desejado que as mulheres suportam é maior no casamento do que na prostituição. Bertrand Russell, filósofo e matemático inglês. Os homens casam porque estão cansados, as mulheres, porque são curiosas, ambos acabam desapontados. Oscar Wilde, escritor anglo-irlandês. O horror do casamento, o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para seu próprio desconforto e degradação. Marquês de Sade, escritor francês. Não acho que uma prostituta seja mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Ao fazer-se um seguro, paga-se por ele em dólares e centavos, sempre com o direito de descontinuar o contrato, quando se quiser, mas, se o prêmio da mulher é um marido, ela paga por isso com seu nome, sua privacidade, seu autorrespeito, sua vida, até que a morte o separe. Emma Goldman, anarquista e feminista estadunidense. O inferno são as outras pessoas. Jean-Paul Sartre, escritor e filósofo francês. A amargura dessas pessoas para com o casamento tem sua explicação individual. Algumas passaram por casamentos infelizes, outras têm ideologias anticristãs, outras ainda são poligâmicas incuráveis. No entanto, muitos que, como Minka e eu, têm o privilégio de ser casados e felizes, olham para o casamento de maneira diferente. Queremos abordar o casamento não somente do ponto de vista da nossa experiência, mas, e principalmente, com base nos princípios contidos na Bíblia. Temos firme convicção de que casamentos e famílias fundados nas Escrituras Sagradas serão duradouros, estáveis e felizes. É claro que terão crises e problemas, em nenhum momento queremos negar isso mas estarão bem preparados para enfrentá-los. Existem hoje, mesmo entre os evangélicos, muitos mitos sobre o casamento que podem causar falsas expectativas e prejudicar os relacionamentos. Num artigo publicado na Today's Christian Woman, a escritora Bárbara Chesser apontou alguns deles. 1. A felicidade no casamento depende do acerto na escolha do cônjuge. Acreditar nisso transfere a responsabilidade de sua felicidade para outra pessoa e o resultado inevitável é o desapontamento. A felicidade no casamento depende principalmente da obediência aos papéis atribuídos por Deus ao marido e à mulher, aos pais e aos filhos. 2. Compatibilidade de gênios é essencial, e um casamento tem isso ou não. Em vez de pensar assim, marido e mulher deveriam constantemente adaptar-se um ao outro e ceder com o intuito de fazer o relacionamento funcionar corretamente. Biblicamente falando,
Incompatibilidade de gênios não é base para divórcio e novo casamento. 3. Um bom relacionamento sexual é a base de um casamento feliz. Na verdade, seria mais exato dizer que um bom casamento é a base de um relacionamento sexual feliz, considerando que o sexo vai além da relação física em si. 4. Se o casamento vai mal, aparecerão alguns sinais de aviso. Um dos maiores perigos que o casal enfrenta é a separação gradual e sutil, à medida que os cônjuges não dão tempo para desenvolver seu relacionamento, comunicar-se e fazer coisas juntos. Em muitos casos de separação, o divórcio cai como uma bomba no colo de um dos cônjuges. 5. Mais comunicação torna o casamento melhor. Algumas vezes casais que conseguem se comunicar de maneira muito aberta acabam se divorciando. O que torna o casamento melhor é a qualidade, e não necessariamente a quantidade, na comunicação. Esses são alguns enganos comuns entre os evangélicos sobre o casamento. Existem muitos outros. Nosso objetivo com este livro é contribuir para uma compreensão mais adequada do casamento e da família. Esta obra tem uma abordagem um pouco diferente, o que talvez justifique sua publicação em meio a tantos outros livros sobre o tema. É uma coletânea de estudos expositivos de passagens do Novo Testamento que tratam de casamento, papéis do homem e da mulher, divórcio, lugar do sexo no casamento, criação e disciplina de filhos. Via de regra, livros sobre família trazem abordagem de temas. Este livro é expositivo. Nele analisamos textos bíblicos relacionados ao tema proposto, procuramos entendê-los e relacionar seu sentido às questões práticas envolvidas no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Isso não quer dizer que fazemos um comentário crítico dessas passagens, mas que procuramos destacar de maneira fácil e natural o sentido delas e suas implicações. O material original para este livro veio de uma série de mensagens que preguei na primeira igreja presbiteriana do Recife, da qual fui pastor. Para prepará-las, vali-me muito dos sermões de Davi Martin Lloyd Jones sobre Efésios 5 e 6. Os leitores verão reflexos deles aqui. O presbítero Josimar Henrique transcreveu o conteúdo das fitas, o que muito lhe agradeço. Minka leu e corrigiu o material e acrescentou mais coisas. Boa parte destes capítulos serviu de texto base para nossos estudos com casais na Igreja Evangélica Suíça de São Paulo. Os participantes deram muitas e valiosas sugestões. Dedicamos este livro a nossos filhos Endrica, Samuel, Davi e Ana, com quem aprendemos muito do que oferecemos aqui aos nossos leitores.